Olá pessoal, tudo bem com você? Como que você tá aí, meu caro? Bom, eu tô aqui hoje, pessoal, para mais uma aula, isso mesmo, aqui do canal. Só que essa aula, pessoal, primeiramente, quem que vai ver ela? O pessoal do grupo de WhatsApp. Essa aula é uma exclusiva para o grupo de WhatsApp. Então, se você não faz parte do nosso WhatsApp, você vai ver essa aula mais pra frente, ou você tá vendo hoje, ou amanhã, não sei, ou daqui uma semana, daqui um mês. Bom, mas quem faz parte do WhatsApp está vendo agora essa aula. E essa aula, pessoal, o professor trouxe uma planilha para atender uma necessidade de algumas pessoas que trabalham, por exemplo, com o 99 Cab, trabalha com Cab, trabalha com o Uber, né? Trabalham com sistemas aí um sistema de táxi, né? Um sistema de táxi por aplicativo, tá bom? Vou mostrar para você uma planilha para atender alguma necessidade e depois você pode fazer melhorias e até comercializar esse tipo de planilha, se for o teu caso, ok? Vou te dar hoje toda a base de como desenvolver uma planilha profissional, ok? Então vamos lá dar uma olhadinha, olha só essa planilha, pessoal. Aqui nós temos, né, ó, o lançamento dos dias, as devidas análises e os devidos cálculos que são feitos dentro da planilha. Então a pessoa basicamente ela vem aqui, ó, vou lançar um dia, ó, 18/13/2017. Ó, já diagnosticou, vai fazer o lançamento, né, ó, 480, vai, a pessoa ganhou. Aqui não é, ela dirigiu, vai, 13.500, teve 100 km aqui rodados, teve o custo, né, o ganho de 4,80 por quilômetro, e nesse dia ele abasteceu R$25. Aqui eu coloquei aqui, né, mas olha só, deixa assim. Depois eu vou mostrar para vocês um outro processo. Conforme eu lancei esses valores aqui, ele tem a planilha de análise que faz os devidos cálculos. E o professor não terminou ela. Por quê? Porque eu vou mostrar para você como que faz isso. E aqui tem uma planilha de dados que a gente vai fazer a validação de dados para lançar nela aqui. E aí a pessoa vai poder fazer gráfico, dashboard, fazer as melhorias para montar aí uma planilha profissional e depois aí comercializar ela, tá bom? Então vamos entender como que ela foi feita? Então como que a gente vai fazer? Do zero, arquivo novo, olha lá, planilha em branco. E aí eu vou selecionar, deixar ela aqui bonitinha e nós vamos colocar agora aqui as três planilhas. Primeiramente a planilha de dados, aqui a planilha de lançamentos e depois a planilha de análise. Então vou lançar análises, ok? Vou colocar três planilhas ali para a gente trabalhar. Agora, pessoal, o professor vai fazer um detalhezinho. O professor, para ganhar um pouquinho de tempo, ele vai copiar, ó, isso daqui e vai jogar aqui, ó, na de lançamentos para facilitar, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Depois o professor vai mostrar aqui para você, ó, as colunas que você vai digitar aí, ok? Aqui também eu vou fazer outro detalhe. Eu vou pegar a planilha de dados para a gente ganhar tempo, ó. Vou copiar ela e vou jogar aqui, ó, porque senão o professor vai ficar digitando muito e vai ficar muita conversinha e a gente vai perder tempo, e a gente não pode perder tempo. Eu quero que você realmente aprenda. Então que veja que, por exemplo, eu tenho esses valores, ó, que seriam os tipos de gasto, e vou selecionar eles e vou fazer aqui, aplicar um nome, ok? Vou colocar aqui, por exemplo, gastos. Tipos de gastos, vai, ó, tipo de gastos, ok? Ó, pronto. Ponto não, enter. Pronto, tá, tipos de gastos, ok? Feito isso, né, pessoal, a gente vai agora para lançamentos e a gente vai ver aqui coluna a coluna que você vai ter que montar aí, ó. Uma coluna para data, dia da semana, o ganho, quanto que a pessoa ganhou em reais, a quilometragem inicial, a quilometragem final, quantos quilômetros ela rodou, quanto que foi o seu ganho por quilômetro, as despesas e o valor. Como que a gente vai fazer isso então? Olha lá, vamos lançar a data, ó, 1/1/2017. Que dia da semana seria isso? Olha só, igual texto, vou vir aqui na célula B4, ponto e vírgula, abro aspas, 3 letras Ds. Feito isso, ó, ele está me dizendo que é o domínio. Se você quiser colocar isso em maiúsculo, é muito simples também, ó. Vou clicar duas vezes na célula e vou colocar aqui, ó, função maiúscula, e vou fechar o parênteses. Fiz isso, ó, domingo. Aí, por exemplo, né, quanto que eu ganhei nesse dia? Eu ganhei R$450. Qual que foi a quilometragem inicial do meu carro? Vamos colocar aqui 10 mil?
Quantos quilômetros eu rodei? Ah, eu rodei 10.150. Quantos quilômetros foram rodados? Igual, quilometragem final, menos a quilometragem inicial. Quanto que eu ganhei por quilômetro? Igual o ganho dividido pelo quilômetro, perdão, dividido pelo rodado. Então, olha só, eu ganhei R$3 por quilômetro. Teve despesa nesse dia? Vamos listar aqui, pessoal, por enquanto, deste modo. Combustível. E aí, vamos lançar aqui o valor de R$25, ok? Fiz isso, tudo bonitinho. Entretanto, nós temos que agora pensar um pouco nas funcionalidades dessa planilha. Porque, por exemplo, se aqui, ó, tiver em branco, ó, tá colocando menos. Se aqui não tiver, ó, valor, ó, tá dando zero. Ó lá, ó, deu erro. Se tem um erro, ele tem que fazer um tratamento. Como que eu faço o tratamento deste erro? Ó? Eu vou clicar aqui, ó, e vou usar a função sererro. Ok, ó? Sererro, ponto e vírgula, depois, ó, abro aspas, tracinho, aspas. Se tiver um erro, ó, ele vai exibir o tracinho, ok? Aqui a quilometragem rodada, né, ó, zero, porque não tem quilometragem. Nós vamos marcar aqui como 10.000, ok? Ó? Mas tem a quilometragem final? Não tem a quilometragem final. Se não tem a quilometragem final, depois eu vou ensinar você ali como que fazer isso, tá bom? Volta aqui, ó, os 450, perfeito. E aqui ele rodou 11.000 e... não, que 11.000? 10.150, ok? Ó? Vamos colocar aqui, ó, no formato já de moeda, ó. Selecionei moedinha, selecionei e moedinha. E aqui, pessoal, vou selecionar, ó, os quilômetros rodados e vou colocar, ó, na formato de casa de milhares e remover as casas aqui, as vírgulas, né, as casas decimais, fazendo o devido ajuste, ok? O que acontece? Eu vou ter o outro dia, não vou? 2/1, né, ó, de 2017. Ah, professor, não pegou o formato. Vem aqui, ó, pincelzinho, clico na outra e já está com o formato. Que dia da semana é? Ó? Vou clicar e vou arrastar, ó, segunda. Ganhou R$450 também. Mas qual que foi a quilometragem agora? Você concorda que a quilometragem daqui é a quilometragem final? Olha só. E aí, por exemplo, eu teria que colocar a quilometragem que ele parou. E aí depois aqui, ó, o cálculo. Então vamos pegar as duas aqui, ó, clicar e arrastar. E já vai fazer o cálculo bonitinho. Olha lá. Agora ele ganhou R$4,50 por quilômetro. Então veja só, pessoal, conforme a gente faz, deixa eu selecionar aqui, ó, pegar o pincelzinho e passar para as demais, pronto, fica melhor. Já fica com o formato certinho que tem que trabalhar ali. Olha só, conforme nós vamos lançando, pode ocorrer a pequenos erros que a gente precisa fazer alguns ajustes. Vamos aqui lançar, ó, dia 3/1. Olha lá, ó, vou clicar e vou arrastar, ó. E aí, por exemplo, aqui não teve nada, a pessoa não lançou o dia lá, mas não trabalhou. Colocou aqui, ó, 10.250. Não, você não precisa colocar isso, coloca igual. Vem aqui, ó, e aí ele lança para você, ok? O que mais aqui? A quilometragem final, né, ó. Se, por exemplo, ele não trabalhou, ó, ele coloca aqui 10.250. Quilometragem rodada, não rodou nada. Ganho por quilômetro, nada. E aqui tem os lançamentos, ok? Bom, pessoal, boa parte dela já está aqui já operacional. Então, olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou selecionar ela aqui. E nós temos aqui, ó, o formatar como tabela, que ele vai aplicar já um formato a tabela, deixar ela bonitinha pra gente, ó. Ok, ó. Colocou. Vou vir aqui na página inicial, vou aplicar uma fonte, ó, a Ebrima. Prontinho, ó, vou ajustar. E aqui também, ó, colocar o formato de moeda que o professor esqueceu, ó. Boa parte funcional dela já está pronta. Vamos vir aqui no exibir, ó, tirar as linhas de grade. Você vai ver que ela vai ficar com um layout já bem melhor. Vamos vir aqui no inserir, ó, formas, e vou pegar, ó, uma caixinha e vou colocar aqui, ó, lançamentos de ganhos e despesas, ok?
Aí você pode colocar um outro nome se você quiser também, ó. Eu só estou colocando para efeitos didáticos, para a gente aí trabalhar nesse início dessa aula. Ok? Ó, vou lá colocar também a fonte, mesma fonte, Ebrima, mesmo padrão. Vamos ajustar aqui, ó, o tamanho da coluna, perdão, da linha, prontinho. Deixa aqui, ó. Ok, vamos tirar um pouquinho do zoom. Olha lá, ó. Se eu for lançar agora aqui, ó, 4 do 1, ó lá, dou um Enter, ó, ele já vai lançar as informações, e aí nós colocamos. Então, por exemplo, aqui, ó, foi R$250, ó. A quilometragem final foi 10.300, ok? Rodou 50 km, R$5, e nesse dia ele teve que, por exemplo, pagar o IPVA, aí foi R$450, por exemplo. Aí você vai falar, mas professor, aqui o senhor não ia fazer a validação? A gente vai fazer a validação agora. Olha que interessante, eu vou selecionar, né, ó, pegar aqui a primeira, vamos vir aqui, ó, em dados, validação de dados, e vou pegar agora aqui, ó, lista. E aqui na lista eu vou colocar aquele nome que a gente colocou, ó, igual a tipo de gastos. Lembra que a gente colocou esse nome, ó? Vou dar OK, ó. Ele tem todas as opções aqui, ó. Se eu clicar e arrastar, pessoal, ele vai trazer esse probleminha aqui, ó. Ok, ó? Então, ó, toma cuidado quando você for clicar e arrastar. O ideal é que você faça primeiro a validação, né? Então aqui o professor, deixa aqui, ó, tirar, ó, esse aqui vai estar em branco, esse vai estar em branco, mas aqui já está lançado aqui, ó, o IPVA. Ok, ó, prontinho. E aí depois a gente vai fazendo os devidos lançamentos para fazermos as nossas análises. Falando em análise, nós temos aqui a planilha de análise que a gente vai montar agora, para você ver como que a gente faz esse tipo de controle. Agora, pessoal, vamos dar continuidade com as análises. Deve estar falando, professor, o senhor estava com uma outra camisa, agora está com outra, lógico. O senhor teve que gravar esse vídeo, pessoal, em 2 dias por causa da correria aí que o professor está durante a semana, tá bom? Mas vamos lá, então dando continuidade, como que a gente faz agora o trabalho? A gente vai fazer as análises. Como que a gente faz essas análises? É bem simples, gente, olha só. A gente tem aqui, ó, bonitinho, vou lá em análise, e aqui em análise nós vamos fazer algumas informações. Por exemplo, vou aumentar até o zoom, ó. Vou colocar aqui, ó, período. Aí vamos colocar aqui, ó, janeiro. E aí logo em seguida a gente pega, né, essa informação. Janeiro não, é Jan, né, que eu coloquei lá. Então vamos pegar essa informação e vamos passar aqui, ó, para as demais, até dezembro. E aqui a gente vai ter o quê, ó? Os ganhos, o ganho. Aqui os gastos, o gasto. E o saldo. Então essas informações nós vamos agora aqui fazer a extração, trazer elas de lá para cá. Como que a gente pode fazer isso? Com o uso de algumas funções que eu vou mostrar para você agora aqui. Olha só. Aqui, pessoal, eu vou trabalhar com intervalo nomeado. Uma coisa que eu acho que é fundamental aqui para a gente ganhar um pouco de entendimento e desempenho na nossa planilha. Então, olha só, vou voltar lá no lançamentos e veja só, lembra da coluna A? Aqui na coluna A, pessoal, era para ter acho que um detalhezinho, né? Coloquei? Não, o professor não colocou, quer ver? Não, não está aqui, ó. O professor vai ter que colocar aqui, pessoal, uma coluna auxiliar. Eu vou até pegar isso, ó, e vou aumentar aqui, ó, tá? Ela vai ser a coluna B, ela vai ser uma coluna auxiliar. Sendo auxiliar, ela vai trazer o quê? Uma informação para nós que vai ser de grande valia. Mas que informação, professor? É muito simples. A gente precisa dizer aqui, pessoal, qual que é o mês. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, igual texto, opa, igual texto, abro parênteses. Qual que é o valor? É a célula aqui do lado, ok? Essa célula, pessoal, vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula, abro aspas, e vou colocar aqui, ó, MMM, 3 M's. Vou fechar, ó, e vou dar o Enter. Ó. Tá vendo que ele me trouxe a abreviação? Quando eu clicar e arrastar, ó, para as demais, ele vai fazer isso também. Vamos fazer uma suposição. Aqui é mês 2, ó. Ó lá, ó. É o fevereiro. Vou deixar assim, só para efeito de você entender como que a gente vai fazer a análise. Vou voltar aqui na análise. O que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai ter que fazer um soma C. Lembra que o professor falou dos meses? Então aqui, ó, essa coluna, ó, dessa célula
Até lá o final, ó, eu vou dar um nome para ela. Eu vou chamar ela de meses. Ok? O que mais a gente tem aqui de informação? Nós temos o ganho, ó, daqui, ó, até o final, nós vamos chamar de ganhos. Ok? O que mais a gente tem aqui que vai analisar? A despesa do valor, né, os gastos. Então, olha lá, ó, Shift Ctrl, né, ó, logo em seguida setinha para baixo, e a gente vai chamar aqui de gastos, ok? Nós temos esses intervalos nomeados com seus devidos nomes para nós aplicarmos a função. Mas que função que a gente vai fazer? Um soma C. Você vai ver que com o soma C vai ficar muito mais fácil, pessoal. Deixa eu ver aqui, tá, pronto. Com soma C vai ficar muito mais fácil a aplicação dessa forma. Olha lá, eu vou colocar igual soma C, abro parênteses. Qual que é o primeiro intervalo? São os meses. Ele vai avaliar os meses. Desses meses, qual mês que eu estou procurando? Não é o Jan? É o Jan. Ponto e vírgula. Qual que é o valor? É o gastos. É os gastos, não é o ganho, né? Mas eu acho que eu não coloquei, ó, ganhos. Olha lá. Vamos dar o Enter. Prum, trouxe o valor. Quando eu clicar agora aqui, ó, não tem ainda valor para os demais, né? Depois eu vou dar uma olhadinha ali no que está acontecendo. Mas olha só, o gasto. Como que ele faz o gasto? O mesmo procedimento, igual soma C. Vamos pegar aqui, né, ó, o intervalo são os meses. Ponto e vírgula, este mês aqui. Dentro deste mês eu quero saber os gastos. Vamos pegar, ó, dou um Enter, trouxe os gastos. Quando eu clicar, ó, e levar, e aí depois eu faço o saldo, igual este valor, menos este valor aqui. Veja que ele já está ali fazendo as devidas operações de cálculo. Agora, pessoal, aquele detalhe. Você falou, mas professor, o senhor colocou fevereiro, ganho e gasto. Vamos dar uma olhada aqui no lançamento, ó. Fevereiro, eu coloquei aqui, ó, mas não tem nada, por isso que ele não colocou. Ó. Se eu vou colocar janeiro aqui, vou colocar fevereiro aqui embaixo, ó. Ó lá, ó, 250. Sabe que entrou esse 250 lá, ó? Já entrou. Aqui, ó, vamos clicar e, opa, vem aqui, ó. Clico e arrasto. Opa, até aqui só. Já tem ali os devidos cálculos. E aí nós fazemos, vamos pegar aqui, ó, formato de moeda. Aí você vai fazer toda aquela perfumaria, né? Ó, deixar bonitinho, ó, período. Você pode gerar gráfico, você pode fazer dashboard, você pode fazer aí as informações que você deseja, ok? Ó, aqui, por exemplo, você pode, ó, selecionar e mexer com a formatação, por exemplo, aqui no moeda, ó, colocar a formatação negativa para exibir em vermelho, ó, e com um sinalzinho de menos, se for o caso, ó, tá vendo, ó, que ficou negativo? Se eu voltar no lançamento, vamos aumentar aqui, ó, entrou 550, pronto, olha lá o que aconteceu, ficou positivo. Então você pode agora, por exemplo, fazer os gráficos, olha só, vamos fazer um gráfico de ganho e gasto, ó, vou selecionar, e inserir, aí eu posso, ó, fazer aqui um gráfico, ó, bonitinho, ele vai fazer o gráfico comparativo, ó, ao longo dos meses. Olha lá. Pronto. E aí depois, conforme você vai lançando, ele vai fazendo esse gráfico ali para você, você vai comparando a quantidade de ganho e a quantidade de gasto. Deixa eu apagar ele que no intuito não é tanto gráfico aqui. Aqui, ó, vou colocar o saldo. Olha o truque que a gente vai fazer, ó. Que alguém deve estar falando, professor, vai ficar aqueles valores. Perfeito. Se a gente faz assim, ó. Se esse valor for igual a 0, ok, ó, ele vai colocar o não disp, não disponível, ok? Se não, vai colocar esse valor aqui. Pronto, pronto, olha lá. Vou clicar e arrastar agora. Aí, por exemplo, ó, tá vendo que tem aqui, ó? O que acontece com esse caso aqui? Se nós selecionarmos, ó, esses valores, esse daqui, ó, e esse daqui, olha o que a gente faz, ó. Vamos pegar o gráfico de linha. Olha lá, só vai ficar o janeiro e fevereiro. Ok? Os demais meses, ele não vai exibir o valor, não vai ter aquela linha contínua. Tá? Você pode fazer isso. O que mais a gente tem aqui de interessante que eu poderia te ensinar? Que não. Aqui também o mesmo procedimento, ó, se fosse valor zerado, ó, vamos pegar aqui, ó. Vou apagar ele e vou fazer aqui do lado, ó. Tipo uma tabela auxiliar, tá bom? Vou colocar aqui, ó, ganho
Aqui eu vou colocar o gasto. Tudo isso é dica para você fazer uma dashboard, por exemplo, tá, pessoal? Olha só, igual se esse valor aqui, ó, for igual a 0, não dispe. Opa, ponto e vírgula, senão é ele mesmo, ok? Vamos dar um sim, prontinho, ó. Aí, ó, se eu clicar e arrastar aqui, ó, fez o mesmo. Vamos clicar agora e levar lá para baixo. Olha só, com base nisso, eu vou selecionar os dois. A gente poderia fazer também assim, ó, um gráfico de coluna. Aí aqui, por exemplo, ó, cadê? Alterar link ou não? Alterar tipo de gráfico, vou passar ele para um gráfico de coluna, perfeito. Eu vou deixar o outro aqui, um gráfico de linha. Olha só, vou vir aqui, ó, vou colocar um gráfico de linha, ó. Ok. Aí eu tenho uma combinação de gráfico também, ó. Então o azul é o ganho e depois eu tenho o gasto. Aqui eu gastei pouquinho, aqui eu gastei um pouco mais, por exemplo. E conforme nós vamos lançando, aqui por exemplo eu posso pegar, vamos selecionar dados aqui, ó, dar um editar, e a gente, ó, seleciona os dados, dá um ok, ó, entraram ali os meses ao longo do ano. Conforme o nosso colega vai lançando os valores aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, eu vou mudar a data aqui, eu vou colocar mês 3 para vocês verem, tá bom? Olha só. Ele já vai acrescentando as informações ali que a gente precisa. E vai fazendo a atualização desse gráfico. Normalmente, eu vou trazer ele para cá, ó, prontinho. Aí você pode montar dashboard conforme você achar mais conveniente e melhor aí. Mas você pode fazer uma combinação de gráfico. Deixa o ganho e depois ali o gasto, ok? Aqui também são detalhes, né? Ó. Olha lá, comparativo, o acompanhamento de gastos e ganhos. Ok, ó. Aí essa legenda você pode levar ela lá para cima. Aí depois é questão de ajuste, né, pessoal? Aqui eu tô com a tela muito grande, né? Então não tá dando para... O professor precisa usar a tela um pouco maior para trabalhar com vocês, então não tô fazendo serviço de perfumaria, né? Tô mais mostrando para vocês aí algo melhor do que dá para fazer aqui nessa planilha, né? Olha lá, vou dar um Ctrl X, vou aqui, ó, sinalzinho de mais, coloco aqui numa outra folha, né? Ó, vou chamar gráficos. E aí fazer as comparações, as análises que eu desejo. Mas o que é interessante é que nessa planilha de análise, você vai fazer o uso, por exemplo, de uma função soma-C. Professor, se eu quisesse fazer uma tabela dinâmica, pode fazer uma tabela dinâmica, tudo, mas você tem que pensar no principal. O que é o principal dessa planilha? É a pessoa fazer os seus lançamentos e ter a análise. Ele saber se ele está lucrando ou não. Essas informações aqui, pessoal, deixa eu dar colocar branquinho aqui, ó. Vou colocar branquinho. Coloquei branquinho. Essas informações que você tem na planilha de análise, elas são vitais para você fazer o devido análise, o devido desempenho, e depois, por exemplo, se você quiser colocar uma dashboard, algo do tipo, você vai ilustrar melhor. Igual aqui, por exemplo, se eu quisesse saber, ó, maior, cadê? Maior saldo. Qual que foi o maior saldo? Teria que fazer o máximo. Vim aqui e selecionar, ó. Qual que foi o menor saldo? Tem que vir. Por que o professor está fazendo isso? Só dando ideia, né, pessoal, do que você pode aprimorar aí. Ó, vou colocar menor, ó. Menor não, mínimo. Ó, seleciono. Então lá o máximo e o mínimo. E essa informação, por exemplo, você quer fazer depois, ó, uma caixinha de texto aqui, olha que interessante, ó. Vou pegar uma caixa de texto, coloco ela aqui, ó, e aqui eu vou fazer o vínculo, colocar ó, igual, vou lá na análise, ó, e pego esse valor aqui, ó.
Olha lá, ó, 450. Aí eu faço o devido ajuste. Deixo bonitinho. Aí é com você. Aqui eu só estou dando uma dica de como que você pode fazer, tá bom? Olha lá. Aí depois você ilustra melhor. Olha lá, vou pegar aqui uma outra ilustração, uma outra forma. Vou fazer uma forma com base nela, ó. Ela vai ficar por cima, tá bom? Aí eu ajusto aqui, vai ficar nos mesmos cantos. E agora eu vou recuar ela. E aqui, ó, eu coloco, por exemplo, ó, maior saldo. Coloquei, ó, vou levar ela para cá. Aí a gente faz os ajustes. Vou deixar na parte superior, no meio, negrito, ó, aumenta o tamanho. Ó, posso trazer ela mais para cá, essa daqui. Essa daqui eu levo mais para cá, ó. Aqui, por exemplo, ó, o formatário, eu vou tirar o contorno, ó, sem contorno. Aí você escolhe a cor, como que você quer, aí vai ter o gosto, ó lá, maior saldo. Se porventura um outro mês fosse aqui, ó, maior, ele pegaria essa informação e colocaria. Poderia fazer um PROC-V invertido, um deslock, para achar aqui, ó, qual que seria o valor, ó, e falar um mês aqui para exibir. Isso são detalhes que você pode incrementar ainda mais nessa planilha e fazer com que ela se torne profissional, ok? Fazer com que a pessoa realmente venha aqui bonitinho, aqui, ó, vou ocultar, ó, pronto. E aí a pessoa vai ter essa sua planilha, né, ó, uma planilha de lançamentos aí, por exemplo, o cara que mexe com Uber, né? E aí ele pode aí tranquilamente dar continuidade, desenvolver, fazer o seu serviço, os seus controles que ele precisa ali normalmente, saber como está o seu rendimento, ok? Pessoal, essa planilha eu vou deixar disponível para vocês nessa versão de estudo e numa versão mais completa que você vai poder baixar ela para download aí. E aí depois fazer melhorias, aí fica à vontade, e aí depois você, por exemplo, tem um amigo que trabalha com Uber, você pode oferecer para ele, você pode vender para ele, aí é com você, meu caro. Basta depois você aí fazer o seu trabalho de arte, tá bom? Pessoal, fico por aqui e até a próxima, meu caro. Tchau, tchau!